no dia 14, o HGLG, CSHG Logística, que é administrado e gerido pelo CSHG, tem 339.878 cotistas. Esse aqui eu fiz até um micro estudo. O fato relevante é comum, é só copiar e colar ultimamente. Ele avisou que no dia 17, que foi sexta-feira, haveria, né? Haverá, porque foi divulgado no dia 14. E aconteceu o rebalanceamento de uma carteira de um índice internacional com possível ajuste de composição da carteira, da qual o fundo é parte. Então, o índice ia passar por rebalanceamento, o HGLG fazia parte do índice, e aí ele está avisando, ó, o índice vai ser rebalanceado. Em outras palavras, o HGLG ou vai ficar igual, que é muito pouco provável, ou vai aumentar a participação no índice, ou vai diminuir a participação no índice, ou vai sair do índice. Eles não estão dizendo o que vai acontecer, só estão avisando que vai ter um rebalanceamento. Então, alguma coisa vai acontecer com a participação do ativo na carteira do índice. O mesmo rebalanceamento acontece de forma periódica, conforme a metodologia do índice, tendo ocorrido por 4 vezes em 2022, em 18 de março, 17 de junho, 16 de setembro e 16 de dezembro. Então agora a gente já tem 5 eventos para observar, e eu vou mostrar essa observação já aqui. Então, só para explicar para todo mundo, é um índice, é uma carteira teórica, como se fosse o IFIX, o Ibovespa, seja lá qual for, e como boa parte dos índices mundo afora, o índice mesmo é só hipótese, é só uma teoria, mas tem os fundos passivos, os tais dos ETFs, que replicam a carteira de índices. Então, toda vez que tem um rebalanceamento e os ativos eles aumentam de posição, diminuem de posição de peso, né, na carteira teórica do índice, o gestor do fundo passivo tem que ir lá e fazer a mesma coisa. Então, se o HGLG tinha 0,64% do peso do índice, passa a ter 0,82%, o gestor do fundo passivo tem que ir lá e comprar cotas do HGLG. Se ele sai do índice, o gestor do fundo passivo tem que zerar a posição dele em HGLG, e assim por diante. Então, eles vêm avisando, com alguns dias de antecedência, vai ter rebalanceamento daquele índice lá. Por quê? Algum impacto tende a acontecer, mas é um impacto meramente financeiro, no sentido assim, do mercado financeiro. Financeiramente, no fundo, não muda nada, não muda o caixa do fundo, não muda os ativos, não muda os inquilinos, não muda os gestores, não muda nada. Mas no mundo da bolsa tem um impactozinho que a gente vai ver aqui qual é. Ó. Então eu peguei essas datas todas aí, 18 do 3, 17 do 6, 16 do 9, 16 de dezembro e 17 de março de 23, e peguei dados 3 dias antes, 3 dias depois do evento, o evento está em amarelo. Então esse é março de 22. O que teve de impacto aqui? Ó? Um aumento do volume. Não foi tão grande nessa primeira ocasião aqui. Teve um volume 26% maior do que o dia anterior, só que o dia anterior também tinha sido 24% menor. Quase não teve diferença aqui. E preço variou muito pouco. Nos dias seguintes, o volume volta próximo do que estava acontecendo, a 5 milhões e tal. Enfim, março não é um exemplo que você fale, nossa, isso traz impacto. As outras ocasiões, sim. Olha aqui, em junho, o volume aumentou 323% no dia do rebalanceamento, dia 17 do 6. O fundo tinha negociado 7 milhões de reais num dia, 5 milhões no outro, 5 milhões e meio nos 2 dias antes, negociou 23 milhões 139 mil no dia do rebalanceamento. Aí sobra um rabicho desse excesso de volume para o dia seguinte, ó, mais 8 milhões e meio de volume, e depois vai diminuindo e ficando próximo do que estava antes do evento do rebalanceamento. Variação de preço aqui foi grande, caiu 4%, mas no outro dia já sobe 3%. Então, isso que eu estou falando, nada justifica uma mudança de preço em si. Não subiu o juro, não caiu o juro, não aumentou nem diminuiu o patrimônio líquido do fundo, não mudou nada. Agora, por que tem uma oscilação de preço? Porque, de repente, você tem um volume muito grande de compra ou de venda dessas cotas. Né? Vários gestores, sabe lá quantos ETFs no mundo replicam esse índice, você tem um volume muito grande de gestor tendo que negociar. E se, muito provavelmente aqui nesse caso, ó, em junho, provavelmente o HGLG teve uma diminuição do peso dele no índice. Então veio uma força vendedora, derrubou 4% as cotas. No dia seguinte, outras pessoas, eu, você, o gestor de um FOF, seja lá o que for, fala, bom, não mudou nada, eu vou comprar. E aí o preço vai lá e recupera.
Então não há de se esperar que tenha um impacto duradouro no preço, mas tem um impacto no volume de negociação. Dia 16, fala, Losnak. Fazendo um resumo, acho que assim, é um dente, né? Assim, como você falou, né? É visível realmente, né, como se fosse em junho ali. E assim, cabe a gente ver se vale a oportunidade ali para comprar ou para vender, né, no preço está sendo oferecido no leilão, né? Então acho que esse é um ponto acho que importante para levar em conta, né? Muito provavelmente gestores de FOF já devem estar assim, acompanhando muito mais de perto esse índice, entendendo a metodologia, tentando replicar a metodologia para se antecipar a esse movimento, né? Para saber, olha, sai no dia 17 agora e vai cair a participação do HGLG, então eu vou vender com antecedência, né? Que é algo perfeitamente possível, legal de ser feito e tal. Muito provavelmente tem gestor de FOF notando isso que eu estou mostrando e já tentando se antecipar. Ó, depois, dia 16, esse aqui eu já tinha mostrado, né? Não. Sim. Ó, 16/9, olha que legal. 583% de volume adicional no dia do evento. 46 milhões. Vinha negociando 5 milhões e meio, 6 milhões, negociou 46 milhões no dia do rebalanceamento. No dia seguinte, mais 10 milhões e 400, como eu falei, tem um rabicho disso, seja porque ainda tem gestor ajeitando carteira, seja porque o mercado vai lá e quer corrigir o excesso que acaba vindo para o preço, né? Porque o volume é muito grande. Então, em setembro, subiu 4,23. Por que subiu? Tem razão para subir? Não, então vamos vender. Então vamos vender. No dia seguinte cai, nos outros dias cai, o preço vai voltar a ser o que ele deveria ser. O volume também vai voltando ao seu patamar normal. Mas acho que setembro de 22 foi o ápice do que dá para a gente notar. Esse dente que o Losnak falou, ó, 583% a mais de volume no dia do rebalanceamento. Em dezembro não foi tão grande assim, aumentou 55% o volume, não teve impacto em preço. E agora, sexta-feira, teve um aumento de 66% no volume em comparação com o dia anterior. Ele vinha negociando 4 milhões e meio, 4 milhões e 600, uns 3 dias antes, e teve um volume de 7 milhões e 800 na sexta-feira, e um impacto muito pequenininho na questão do preço, aí caiu 0,65. Você já chegou a ver esse índice e a composição? Qual o tamanho da composição do HGLG? É o FTSE e eu recebi acho que da de ações, tá? Acho que eram alguns milhões aí para Vale, então assim, obviamente para fundo imobiliário assim, o tamanho era menor, mas era relevante, né? O leilão acho que foi algumas mil cotas ali. Eu não peguei. Como eu tô comprando mais HGR ultimamente, então eu tava mais vendo o leilão do HGR. Do HGLG eu não peguei no detalhe do leilão ali, mas era um leilão realmente muito relevante. Você vai pegar depois os dados ali, né, do dia a dia ali, né, da semana passada, você vai ver realmente foi bem grande o leilão ali.